Vamos falar de 7 alimentos que, por serem alimentos saudáveis, você pode nem estar percebendo que ele está inflamando o seu intestino. E ser humaninho do meu coração que vive nessa terra, vocês vão perceber que os alimentos eles são saudáveis, muitos deles continuam sendo saudáveis. Porém, o fato dele ser saudável não quer dizer que ele não possa gerar algum tipo de reação em um determinado tipo de paciente. Não é porque ele é saudável que ninguém vai ter problema com ele. Fica aí, ser humano, que eu vou te explicar tudo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e até fuxico. E pela minha pequena introdução pessoal que eu falei para vocês, o que eu quis dizer é que não é para generalizar. Eu percebo que as pessoas generalizam muito as coisas como se não pode comer glúten. E aí ninguém mais pode comer glúten. Pessoal, Jesus, Deus, criou o nosso fígado para dar conta desse processo metabólico. É claro que tem pessoas que têm reações, alergias a alguns tipos de alimentos que, mesmo que sejam saudáveis, vão fazer mal para aquele paciente. E é isso que a gente vai discutir hoje. É o paciente tentar se conhecer e entender se algum desses sintomas surgem quando eles comem algum desses alimentos. Mas não para generalizar, não para sair dizendo para todo mundo não comer. Tem pessoas que não devem comer, senão daqui a pouco a gente não vai estar comendo mais nada. E o primeiro desses alimentos, pessoal, são algumas verduras. Verduras cruas, como é o caso do alface, do couve e da rúcula. E por que isso, pessoal? Pelo fato dessas verduras terem muitas fibras insolúveis, a quebra dela no intestino é muito mais difícil. O que, por outro lado, para quem tem problemas intestinais como constipação, é uma coisa maravilhosa, porque gera um bolo alimentar, já que tem essa dificuldade de quebra das fibras. Só que, por outro lado, ela ajuda a aumentar a fermentação do intestino, dessa forma piorando o processo de distensão do cólon, que é o intestino grosso. Por quê? Porque se fermenta mais, produz mais gás. Se produz mais gás, aquilo é distendido. E essa distensão gera aquela sensação de plenitude, como se a pessoa tivesse estufada, abaulada. E quem sente mais esses problemas, pessoal? São aqueles pacientes que têm o intestino mais sensível a esse tipo de alimento, aqueles pacientes em pós-operatório de cirurgias que teve o intestino manipulado, o abdômen manipulado, e aqueles pacientes que têm síndrome do intestino irritável. Então, o ideal é sempre cozinhar os alimentos. Alimentos cozidos têm uma digestão mais fácil, então essa é a saída nesses casos. Claro que se isso não evita que esse paciente se sinta mal, principalmente em pacientes com síndrome do intestino irritável, o ideal é evitar. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Eu sei que a gente está assistindo o vídeo, esquece de curtir, de inscrever, mas se estiver sendo útil, considere a possibilidade de se inscrever e ajudar a gente a alavancar nosso conteúdo. Um forte abraço, vamos voltar para o vídeo. O segundo alimento, pessoal, são leites e derivados. E aqui a gente já entra naquela situação de ser um alimento também saudável, mas de a gente já saber que existem pessoas que têm intolerância à lactose e aos derivados do leite. E essa intolerância, pessoal, vocês têm que entender que é literalmente como o nome fala, o intestino não tolera aquele alimento. E quando ele não tolera, ele gera tipo uma reação inflamatória para combater aquele alimento, porque ele mesmo se sentiu agredido por aquele alimento. É como se quando aquele alimento tocasse no intestino, gerasse uma agressão no intestino, justamente pelo intestino não reconhecer aquele alimento como uma coisa saudável, desencadear um processo inflamatório, gera fermentação no intestino, aumenta os gases, dá diarreia, pode dar dor abdominal. Essa diarreia muitas vezes é uma diarreia explosiva que pode fazer o paciente passar por um vexame. E o ideal, pessoal, é utilizar produtos sem lactose, ou muitas vezes tem muitos pacientes que se dão bem com a utilização dos medicamentos que quebram a lactose, que são justamente enzimas, que é a lactase, para quebrar a lactose que o paciente toma antes de ingerir o leite e os seus derivados e consegue se alimentar com esses alimentos sem ter reação. Claro que não é todo mundo que tem esse benefício, mas uma boa parte dos pacientes tem. Eu tenho intolerância à lactose, e quando eu vou comer, eu faço a ingestão desses comprimidos de lactase antes da refeição e eu não sinto absolutamente nada, graças a Deus. O terceiro desses alimentos, esse daqui já foi vilão, já virou herói, agora tá vilão, é o glúten. E o glúten, pessoal, é aquilo que a gente fala, tem que parar de comer glúten todo mundo.
Eu acho que o glúten é um dos alimentos mais antigos que existe na face da Terra. E a pessoa fala, mas colocaram muito produto químico. Pessoal, tem gente que come glúten, que come pão, que come massa e não sente absolutamente nada, que não vai trazer problema nenhum para sua vida, zero problema. Ele vai comer, o fígado vai lá, vai dar o jeito dele, vai metabolizar e pronto. Não vai ser comer um glúten, um pão que vai fazer a sua saúde pro brejo. Isso não existe. Agora, tem pessoas que têm intolerância ao glúten, tem pessoas que têm processo alérgico ao glúten. É claro que esses pacientes não devem entrar em contato com esse tipo de alimento. A mais famosa delas é a doença celíaca, que quando o paciente tem contato com o glúten, isso gera um processo inflamatório direto na camada do intestino. Por quê? Porque não reconhece como um alimento saudável para ele. Reconhece como se fosse uma agressão ao intestino. Consequentemente, vem todo aquele sintoma associado. Vem a diarreia, vem a distensão abdominal. Por quê? Porque produz mais gases, gera dor, desconforto. Esse paciente pode ter tipo aquela morrinha de febre, indisposto, tudo relacionado a esse processo. E aí, quando é que você vai restringir? Pessoal, quando você confirmar que você tem a doença, não vá cortar à toa. Aí eu vou testar. Pessoal, existe exame para confirmar. Aí você confirma, confirmou e para de comer. Se não confirmou, continua comendo teu pão, mulher. O quarto dos alimentos, pessoal, são as frutas. E aqui a gente vai falar das frutas que são os food maps. E o que são food maps, pessoal? Food maps são frutas como maçã, pera, manga, que são frutas que contêm um tipo de carboidrato com uma fermentação muito maior do que outros tipos de fruta. E isso é muito ruim, principalmente para quem tem síndrome do intestino irritável. Esses alimentos que chamam de MAPs, eles têm que ser evitados pelos aqueles pacientes que têm síndrome do intestino irritável, justamente para evitar esse processo de fermentação e assim diminuir os sintomas que o paciente sente. Diarreia, distensão abdominal, aquela sequência lá que a gente vai falar sempre que o paciente tem uma intolerância a um alimento ou um processo inflamatório do intestino gerado pelo aquele bendito alimento. E aí você tem que trocar essas frutas por alimentos que têm menos esse processo, como é o caso da banana, do morango, que podem ajudar a diminuir essa fermentação. O quinto alimento, pessoal, são os leguminosas. E vocês percebam que eu só estou falando de alimento que tecnicamente é bem saudável. E esses leguminosas a gente está falando principalmente do feijão, da lentilha e do grão de bico. Por quê? Porque esses alimentos eles são ricos em oligosacarídeos que têm uma dificuldade muito grande no processo de absorção e metabolismo e não são digeridos com facilidade e são altamente fermentáveis. Fermentar, pessoal, é aquele processo pelo qual produz um excesso de gás. Aquele alimento ele vai fermentar, ele vai produzir mais gás. Se produz mais gás, gera mais distensão. Se gera mais distensão, gera desconforto, pode gerar diarreia, porque gerou processo inflamatório do intestino e aí vai embora. Qual é a dica prática nesse sentido? Deixar de molho e cozinhar bem. Deixar de molho antes da refeição, antes de fazer o preparo e cozinhar bem os alimentos. Isso ajuda muito a reduzir esse problema. O sexto desses alimentos são as oleaginosas. E aqui, pessoal, um parêntese porque tem que ser em excesso, tá? É quando você come muito desses alimentos. Castanha, nozes, amendoim são ricas em fibras, são ricas em gorduras de boa qualidade, são alimentos maravilhosos, mas retardam muito o esvaziamento gástrico. Por isso que elas são tão utilizadas no processo de emagrecimento, porque elas causam uma saciedade muito boa no paciente. Mas se você come elas em excesso, e aqui a gente está falando em excesso e não especificamente um paciente que tenha intolerância a esse tipo de alimento, você vai sobrecarregar seu intestino e gerar uma dificuldade muito grande no processo de absorção e retardar a capacidade que o estômago tem de se esvaziar. E a dica, claro, é consumir pequenas quantidades. Se é a grande quantidade que faz mal, come pouco, ser humano. E o sétimo e último alimento são sucos naturais e em excesso. Laranja, maçã. Tá lembrando da maçã que eu falei lá nos Food Map? Por quê? Alta carga de frutose, absorção limitada do intestino, maior fermentação, fermenta rápido, gases, distensão, diarreia. E aí, claro que nesse caso, o ideal é você comer a fruta ao invés do suco, que vai ser extremamente mais concentrado. Vocês conseguiram entender, meus seres humanos? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e se afastem de pessoas
tóxicas. Fui!